Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18. Eu quero ler o versículo de número 18, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Capítulo 19, versículo de número 2 do mesmo Evangelho de Lucas. Vire uma folha ou olhe na próxima página. Capítulo 19, versículo 2, o texto diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Palavra de Deus. Pai querido, Rei da eternidade, nós clamamos pelo teu favor, clamamos pela tua graça, clamamos pela tua manifestação sobre nós. Pai, que o teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Espírito Santo, aquele que o Filho prometeu, aquele que o Pai enviou, venha sobre nós, com graça e em amor, revele toda a verdade sobre nós, e entre, Pai, aonde eu não consigo entrar, nós cremos que a Tua Palavra e o Teu Espírito pode entrar, e promover mudança e transformação. Essa é a nossa oração, em Jesus, e o povo de Deus que crê diz amém. Meus amados, chegamos na última quinta-feira do mês de setembro, e as quintas-feiras do mês de setembro têm sido marcada por uma série de mensagens muito especial. Deus reservou na sua agenda, e nós somos prova viva disso, que estamos aqui toda quinta-feira, que algo Deus está movendo em nosso meio. Deus colocou no coração do nosso pastor Alessandro Aguiar uma série de mensagens sobre o tema ressignificar. E o grande objetivo dessa mensagem, ou dessa série de mensagens, nesses últimos 3 meses do ano, é que haja exatamente esse movimento de Deus na nossa vida. Ressignificar significa dar um significado novo, ou dar um entendimento do que realmente é, trazer o real significado, porque muitas vezes falamos a mesma palavra carregada de significados totalmente diferentes. Falamos de uma mesma coisa, mas na mente de uma é compreendida de uma forma e na mente de outra é compreendida de outra. Porém, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a verdade que nós compreendemos a partir das Escrituras, ela é uma verdade absoluta. A Bíblia carrega verdades absolutas, incontestáveis, imutáveis, e que não são colocadas em xeque. Não há como a mesma verdade bíblica ser entendida por um de uma forma e por outro de outra forma. Não, a verdade bíblica central, os temas centrais de fé, quando eles são falados, eles precisam ser entendidas de uma mesma forma, porque a verdade só é verdade se ela é 100% verdade. No jardim do Éden, a estratégia da antiga serpente foi colocar meias verdades para Adão e Eva,
O resultado da meia-verdade é uma mentira completa, aonde nos perdemos, e por isso, nesses últimos 3 meses do ano, nós estamos recebendo uma enxurrada para que nós possamos ressignificar, ter o ato de estar ressignificando verdades na nossa vida. E nesse mês de setembro, nós estamos ressignificando a nossa espiritualidade. Esta é a parte 4 de ressignificando a espiritualidade. Gostaria de convidar você que perdeu a 1, a 2 e a 3, que você acessasse no nosso canal do YouTube, você que está nos assistindo agora pela internet, você que está vendo aqui, assista essa mensagem até o final, esteja comigo aqui, mas depois procure, porque o que foi tratado aqui são coisas que nós precisamos dar um significado novo na nossa espiritualidade. Quando falamos de espiritualidade, falamos da busca pela transcendência. Quando falamos de espiritualidade, falamos da busca pelo divino, da busca por aquilo que está além do que é palpável, além do que é material. E existem muitas verdades que nós precisamos ressignificar. Mas nessa noite, eu gostaria de tratar com vocês uma das verdades preciosas que todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus precisa ressignificar na sua vida espiritual. Para tanto, eu trago aos irmãos essa noite 2 personagens bíblicos, ou melhor, 3 personagens bíblicos. Um protagonista da história, que é o Senhor Jesus. Um outro personagem que a Bíblia o chama de jovem rico, ou o jovem, ou um certo príncipe, ou um certo homem, depende da versão bíblica que você tem em mãos. E o outro personagem bíblico é alguém por nome de Zaqueu. E dentro dessas 2 histórias há exatamente isso que nós estamos tentando fazer nos últimos 3 meses do ano. Acontece nessas 2 histórias ressignificações. Acontece dentro dessas 2 histórias mudanças de paradigmas, mudanças de entendimento. Você olhando para a história do jovem rico, você olhando para a história de Zaqueu, você percebe que as 2 histórias caminhavam em um certo sentido. E em um dado momento dessas histórias, as 2 histórias tomam o rumo totalmente contrário. O que é que alterou o rumo dessas 2 histórias? Uma coisa em comum: um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus transformou o caminho do jovem rico. E o mesmo encontro com Jesus também transformou Zaqueu. O jovem rico estava em um caminho de ascendência, indo em direção aparentemente ao caminho certo. Porém, quando se encontra com Jesus, ele faz uma curva de 180 graus e começa a decair, mediante o encontro que ele teve com Jesus, que Jesus ensinou a ele o verdadeiro significado do que ele buscava. Porém, Zaqueu era alguém que, humanamente falando, estava em uma decadência diante da sociedade moral, diante da sociedade espiritual. Mas quando se encontra com Jesus, ele altera totalmente o rumo da sua vida e tem uma transformação. E Zaqueu recebe a sua salvação. Essa é a conclusão dessa história. Eu quero que você entenda que a ressignificação, ou você só vai ressignificar a sua espiritualidade na sua vida quando você tiver um encontro genuíno com Jesus. E o encontro genuíno com Jesus te dará 2 destinos: ou você vai caminhar ao lado dele, ou você vai seguir os passos dele, ou diante daquilo que Jesus oferecer para você, ensinar para você, significar para você de verdade, vai fazer com o que fez com o jovem rico, vai entristecer-se, vai ir para longe, porque parece que aquilo que Jesus ofereceu não era exatamente o que ele buscava, porque Jesus vem ressignificar a nossa espiritualidade. Perceba, o jovem rico se aproxima de Jesus, e eu acho interessante porque o jovem rico ele faz 3 coisas certas. Quantas coisas? Quantas coisas? A primeira coisa certa que o jovem rico faz, ele procura a pessoa certa. O texto diz que ele procura Jesus. Se você quer ressignificar a sua vida, se você quer ressignificar a sua vida, melhor dizendo, espiritual, a pessoa certa é o Senhor Jesus.
Paulo vai dizer que Jesus, Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo quer dizer? Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Quer entender Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a pessoa certa para a gente olhar, ver como ele agia, o que ele falava, o que ele ensinou, e a partir disso ter uma espiritualidade ressignificada. Ele procurou a pessoa certa. Segundo lugar, esse homem faz a pergunta certa. Ele não procura Jesus porque quer dinheiro. Não, versículo 18, ele não procura Jesus porque quer fama. Não, ele não procura Jesus porque ele quer os poderes dessa terra. Não, a pergunta é a pergunta certa. Ele pergunta para Jesus: eu quero saber sobre a vida eterna. Perceba que este homem está em um caminho de ascendência. Ele procura a pessoa certa, ele faz a pergunta certa. Em terceiro lugar, ele recebe a resposta certa, porque a resposta não veio da boca dos discípulos, a resposta não veio da boca de nenhum homem natural, mas a resposta veio do próprio Filho de Deus, o instruindo de qual devia ser o significado correto da sua vida espiritual. Porém, este homem, mesmo buscando a pessoa certa, mesmo fazendo a pergunta certa, mesmo tendo a resposta certa, em cada um desses pontos, esse homem deixa um detalhe escapar. Porque quando este homem procura a pessoa certa, como que este homem chama Jesus? Ele chama Jesus de quê? Gente bom? Mestre. Preste atenção. Existe aqui uma lição muito interessante, porque este homem chama Jesus de bom mestre. Mestre aqui é a palavra grega didáscalo, professor, aquele que ensina. Até aqui tudo bem, o problema é o que ele usa antes, a palavra bom. A palavra mestre é uma palavra comum para se designar todo aquele que ensinava, todo rabino, toda uma espécie de pastor para o mundo judaico. Porém, a expressão bom faz referência ao que é divino. Por isso a resposta de Jesus a este homem, dizendo: por que me chamas bom? Não é que Jesus aqui está negando a sua divindade. Jesus está provocando o que ele está falando. Você me chamou de bom? Então vamos ver se você entendeu o que você falou. Quem você está chamando de bom? A resposta seria o Senhor, porque eu estou reconhecendo a sua divindade. Jesus o provoca dizendo: está me chamando de bom por quê? Não há um bom a não ser Deus. O homem se cala, porque ele está apenas elogiando Jesus, bajulando Jesus. Marcos vai dizer que quando ele chega, ele se ajoelha. É um estereótipo da fé. Ele está subindo, ele se ajoelha, ele chama Jesus de bom, ele chama Jesus de mestre. Porém, ele vê apenas Jesus como um didáscalo, como um professor. E Jesus é muito mais do que um professor. Jesus é muito mais do que um rabino da época. Jesus é muito mais do que um doutor da lei. Jesus é muito mais do que um ensinador da palavra. Jesus é o próprio Deus no meio dos homens. Então, por mais que ele procura Jesus, ele procura a pessoa certa sem entender e discernir quem é a pessoa certa. Agora, quando ele procura e faz a pergunta certa, ele faz a pergunta certa com um pequeno equívoco. Porque perceba o que ele diz: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Gente, essa pergunta é um paradoxo. Ele usa a expressão fazer e herdar. É contrário, porque herança não se trabalha para isso. Um filho, ele recebe a sua herança não porque trabalha, é porque ele tem filiação. Ele não consegue discernir as duas coisas. Ele diz: eu quero fazer para herdar. Ele até compreende que aquilo que Deus tem é uma herança, um favor imerecido, mas ainda assim ele quer fazer alguma coisa para isso, do tipo assim: Jesus, o que você veio fazer não é o suficiente, eu preciso me esforçar e fazer além. O que ele está dizendo é: Jesus, não é somente pela graça, eu preciso fazer alguma coisa, porque o que o Senhor veio fazer por mim não é o suficiente. Ele não entende que o que recebemos de Jesus é a filiação graciosa. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Deus fez por mim. Não é sobre o meu braço que se estende, mas é sobre a mão de Deus que se estende a mim. Não é sobre as minhas atitudes boas para conquistar, mas é sobre as atitudes de Jesus que conquistou para mim. E então eu tenho uma vida
acerta, ele novamente vacila, ele novamente oscila, ele novamente se equivoca, porque Jesus diz, o que diz os mandamentos? Não matarás, verso 20, do capítulo 18, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Interessante isso aqui, porque Jesus cita para ele exatamente os mandamentos, porque o resumo da lei são os 10 mandamentos, e dos 10 mandamentos ele se divide em duas partes: os mandamentos no que diz respeito ao relacionamento com Deus, e os mandamentos no que diz respeito ao relacionamento com os homens. Os mandamentos no que diz respeito ao relacionamento com Deus é no privado, é você e Deus, ninguém vê, ninguém observa, é relacionamento pessoal com Deus. Jesus dá meio que uma colher de chá para esse homem, ele cita apenas o que é visível, o que ele provavelmente deve cumprir, porque todo religioso é assim, ele só cumpre o que as pessoas veem. Então ele diz assim: você não está adulterando, relacionamento entre os homens. Você não está matando, relacionamento entre os homens. Você não está furtando, relacionamento entre os homens. Você não está dando falso testemunho, relacionamento entre os homens. Você está honrando teu pai e tua mãe, relacionamento entre os homens. Só faltou aqui o não cobiçarás, que na verdade é um pequeno resumo de todos esses mandamentos. E quando esse homem recebe essa palavra, inflou o ego. Por quê? Porque ele, pastor Aguiar, é um religioso. Então quando Jesus dá essa colher de chá, ele diz assim: é comigo. Epa, visível, os mandamentos visíveis, é comigo, ascendência. Eu não mato, eu não furto, eu não faço testemunho, eu não me engano ninguém. E ele vai se inflando. Então Jesus diz assim, no versículo 22, quando ele responde assim: isso eu faço desde a minha mocidade. No 22 diz assim: ainda te falta uma coisa. Jesus é aquele que sabe exatamente o que está faltando na nossa vida. Jesus sabe exatamente aonde está e onde precisa ser mexido e movimentado. Jesus diz: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres o teu tesouro, e terás um tesouro no céu. Sabe o que aconteceu? Choque. Este encontro com Jesus fez com que esse homem, que sabia o que era ou qual era o significado de uma verdadeira espiritualidade na sua concepção, este homem que olhava para a sua espiritualidade e dizia: eu sou bom, eu sou um seguidor de Jesus, eu estou pronto, se apresenta para Jesus, mas diante de Jesus ressignifica para ele o que significa ser um seguidor dele. E diante do ressignificar de Jesus, este homem se esvazia. E o texto diz que ele, ouvindo isso, ficou muito triste, pois era muito rico. Deixa eu falar uma palavra ao seu coração nessa oportunidade. Quer ressignificar a sua espiritualidade de verdade? A pessoa certa é Jesus. E Jesus, Ele tem o poder de dar a você e de fazer descobrir exatamente se o caminho que você está seguindo é apenas um caminho religioso, ou se o caminho que você está seguindo é o caminho da fé. Por quê? Jesus mexe nos valores desse homem, Jesus mexe na estrutura religiosa deste homem e discerne para ele: ainda te falta uma coisa. Tudo que você faz é muito bom, porém no trono do teu coração, quem habita não é Deus. No trono do teu coração, quem mora não é a glória de Deus. No trono do teu coração, quem habita é o dinheiro. Então Jesus propõe para ele: troca o trono do teu coração. Eu quero habitar no trono do teu coração. Eu quero estar no centro da tua vida. E quando ele percebe isso, ele leva um susto. Mas há outro encontro com Jesus. E interessante que é no próximo capítulo. E esse encontro com Jesus é com Zaqueu. O nome Zaqueu significa o justo. Mas Zaqueu não tem nada a ver com isso. Zaqueu é exatamente o contrário disso, porque o texto resume a vida de Zaqueu em uma palavra: ele é publicano. Diga comigo: publicano. O que é um publicano? Publicano era um cobrador de impostos do governo
governo romano. Para o judeu, era um traidor da nação. Por quê? Cobrava impostos do seu povo para uma outra nação. E muito mais do que isso, quando João Batista está batizando, os publicanos chegam e dizem assim: o que hei de fazer para prosseguir corretamente de acordo com a lei de Deus? João Batista diz: olha, cobre apenas o que é estipulado. Por quê? Porque os publicanos eram conhecidos por, além de cobrar o imposto de Roma, cobrar um pouco além, porque tudo que era além do imposto, o publicano podia embolsar. Quem olhava para Zaqueu diria: Zaqueu é um pecador. Olha a linha de descida, está caindo. Zaqueu é um publicano, está caindo. Zaqueu não merece o favor de Deus, está caindo. Zaqueu está longe de Deus, está caindo. Zaqueu não merece a graça de Deus, ele é um traidor da nação, está caindo. Mas naquele dia, o texto diz para a gente que Zaqueu, correndo, subiu em uma figueira brava. Aquele pecador, aquele homem longe da graça, aquele homem que achava que nunca iria receber o favor de Deus, corre, sobe na figueira. Segundo o costume da época, era desonroso um homem na posição de Zaqueu correr. Correr era coisa de criança, correr era coisa de menino, subir em árvore então não era coisa de homem honroso. Mas Zaqueu está fazendo o que Jesus disse no capítulo 18, versículo 17 de Lucas: ele está recebendo o reino de Deus como uma criança. Aquele que não merece nada, aquele que está longe da graça, sobe na figueira. E o texto diz que não é apenas Zaqueu que quer encontrar Jesus, mas é Jesus que quer encontrar Zaqueu. Jesus chega na beira daquela figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que dentro daquela casa, eu fico pensando, se eu tivesse visto a cena do jovem rico antes, sem conhecer a história de Zaqueu, eu diria: gente, fala sério, se o jovem rico, Will, não deu certo com Jesus, cumprindo toda a lei, quem é Zaqueu? Se o jovem rico, ao encontrar-se com Jesus, saiu triste, o que dirá Zaqueu? Zaqueu não tem esperança, viu, Nasa? Zaqueu não tem esperança, porque ele não cumpre a lei, ele é um traidor da nação. Jesus foi na casa de Zaqueu só para dizer o quanto que ele está errado e quanto que ele não merece a graça de Deus. Mas dentro daquela casa alguma coisa diferente aconteceu, porque Jesus entra naquela casa para ressignificar a espiritualidade de Zaqueu naquele dia. Em algum momento, não sei o porquê, não sei como, não sei se teve uma conversa, o versículo 8 do capítulo 19 diz que Zaqueu disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu está fazendo? Dando a resposta certa ao encontro com Jesus. Sabe o que Zaqueu está fazendo? Zaqueu está dizendo: eu sei, eu sou um publicano, pecador, e de justo eu só tenho nome, mas eu quero dar uma resposta ao meu encontro com Jesus, e a minha resposta é a decisão por uma mudança de vida. Então Jesus toma a palavra e diz: hoje, não é semana que vem, hoje, oh glória, calamachuda marraias, hoje o que aconteceu, Jesus? Hoje de Jesus veio salvação a esta casa. E aí Jesus me explica o porquê. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Olhe para cá e preste atenção. Este é o mês de você terminar as noites da vitória, ressignificando a sua espiritualidade. E Deus marcou essa noite para você ressignificar a sua espiritualidade na presença de Jesus.
O jovem rico tinha tudo para dar certo, mas quando se encontra com Jesus, ele sai dando errado. Zaqueu tinha tudo para dar errado, mas quando se encontra com Jesus, a sua espiritualidade é transformada e a sua vida alcança a salvação e ele dá certo. O que aconteceu de parecido nessas duas histórias? O que tinha em Zaqueu faltou no jovem rico: decisão. O que tinha em Zaqueu faltou no jovem rico: posicionamento. O que tinha em Zaqueu faltou no jovem rico: entrega total. Eu me encontrei com Jesus, eu vou me entregar para Jesus. Eu me encontrei com Jesus, eu vou me render a Jesus. O jovem rico é um quase salvo que foi totalmente perdido. Zaqueu era alguém perdido que foi salvo e encontrado pela graça de Deus. Pelo amor de Deus, na presença de Jesus, não deixe reservas. Não seja um crente morno, não seja um adorador morno, não seja um cristão mais ou menos. Não entregue 60%, 70%, 80%. Não dê glória a Deus aqui e fale palavrão lá fora. Não busque a Deus aqui e busque o que é do mundo lá fora. Não procure o Espírito Santo aqui e procure o que é longe de Deus lá fora. Essa é a noite de você ressignificar a sua espiritualidade. Eu não sei se você é como um Zaqueu, que todos olham para você e dizem: você não dá. Eu não sei se você é como um Zaqueu, que todos que olham para você desacreditam do que Jesus pode fazer na tua vida. Mas se nessa noite, se essa noite você abrir o seu coração e dizer: eu tomo uma decisão, Jesus vai dar um giro de 180 graus na tua vida e vai ter transformação na tua casa. Quem pega a palavra vai ter transformação na tua família, e quem olhou para a tua história do passado vai dizer: ei, o que aconteceu? Eu me encontrei com Jesus, a minha espiritualidade foi ressignificada, eu entendi que Ele veio buscar o que se havia perdido. Quem pega essa palavra? Quem recebe esta mensagem? Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Oh, glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias ao nome de Jesus. Essa é a noite de você ressignificar a partir de Jesus. Quem é você? O jovem rico, quase salvo, ou você é o Zaqueu totalmente perdido, mas que está disponível a receber a graça de Deus? Jesus quer ressignificar. O que ainda falta nos seus valores para serem alterados? O que ainda falta nas suas atitudes para ser transformado? O que a palavra de Jesus para o jovem rico mexe com você essa noite? Ainda te falta uma coisa. O que falta? Entrega hoje. Não, você não pode terminar 2020 como jovem rico. Você não pode terminar como jovem rico. Ei, sabe qual é o problema do jovem rico? Pergunte para mim qual. Não, você não quer saber. Sabe qual é o problema do jovem rico? Pergunte para mim qual. Para sair na filmagem bonitinho, senão o pessoal da internet pensa que eu estou pregando sozinho. Você tem que falar bem alto, só tem um microfone aqui, tá bom? Qual é o problema do jovem rico? Pergunte para mim qual. Pegou? Amém. Sabe qual é o problema do jovem rico? Não é a riqueza, porque Zaqueu também é rico. O problema dele não é a riqueza. Por que Jesus manda um dar tudo o que tem e o outro que só dá metade já está bom? Porque não é a questão, aqui não é riqueza. Como é que é o obreiro valente? Pode falar. É o coração. O problema é o que está no trono do meu coração. E o que está no trono do coração do jovem rico não é apenas riqueza, mas é um amor por aquilo que é temporal.
Vou dizer de novo: não é apenas riqueza, mas é o amor por aquilo que é temporal. Ele quer ir para o céu, carregando no seu coração aquilo que vai ficar na terra. O que você está carregando no trono do seu coração? Qual é o ídolo que precisa ser destituído essa noite no seu coração, que tem impedido você de ter uma espiritualidade ressignificada, que tem impedido você de buscar a Deus nas madrugadas, que tem impedido você de abandonar os seus pecados favoritos? Qual é, ou o que está no trono do seu coração? Eu não vou chamar aqui na frente, porque até eu queria vir aqui, porque eu quero ser o Zaqueu que se arrepende, e não um jovem rico com espírito de fariseu que não é pecador. Eu também sou, mas quem entendeu o que Deus está falando vai fazer uma coisa: mão no coração e a outra mão para cima. Deixa eu ver quem está entendendo. Pai, a tua palavra foi pregada esta noite. Pai, o nosso mês está terminando, ressignificando a espiritualidade. Pai, quanta gente que se sente como um jovem rico, que está te agradando, pensa que está cumprindo a tua vontade, mas precisam ter um encontro com o Senhor Jesus para ressignificar a sua espiritualidade. Pai, quanta gente que está como Zaqueu, pecador, sente-se imundo, mas subiu na árvore e está longe da tua graça. Jesus, assim como o Senhor ressignificou para o jovem rico e ressignificou para Zaqueu, mandando ele descer da árvore e entregando a salvação dentro da sua casa, ressignifica no coração dele esta noite, ressignifica no coração dela esta noite, que a tua graça está disponível, que o teu amor está disponível, que a tua salvação está disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe, para todo aquele que decide, para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que se posiciona. Deus, onde houver um coração aberto esta noite, onde houver um coração aberto esta noite, de alguém que ouviu esta mensagem e creu na tua palavra, Espírito de Deus, toca agora e dá para ele, dá para ela a alegria da salvação. A tua palavra diz que é o Espírito Santo quem derrama em nós o amor do Pai. Espírito Santo, derrama o amor do Pai sobre este Zaqueu que entrou aqui esta noite carente da tua graça, entendendo que é o favor imerecido que nos alcança. Renova este crente agora, renova este irmão agora, renova esta irmã agora, em nome de Jesus, em nome